Olá, queridos alunos do segundo ano, bom dia ou boa tarde para vocês. Vamos iniciar agora o nosso conteúdo da nossa semana didática. Quero que vocês percebam que agora nós vamos entrar nos conteúdos do segundo bimestre. Vamos iniciar com o nosso módulo 1, chamado Pressão de Vapor e Volatilidade das Substâncias. Esse conteúdo compreende a partir da página 2 de vocês, então quem puder pegar o livro para ir acompanhando. Ele será um conteúdo muito simples, tá? E muito pequeno. Vamos aprender rapidamente. Então, alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, apesar de corriqueiros, nós não prestamos muita atenção na funcionalidade deles, ou seja, por que é que acontece. Um desses é a panela de pressão. Alguém já parou para pensar por que a panela de pressão consegue cozer os alimentos de forma mais rápida do que a panela comum? O que acontece no interior dessa panela? Por que ela consegue fazer este cozimento rápido? Isto pode ser respondido por algumas propriedades coligativas das soluções que nós vamos ver agora no nosso módulo 1. O que nós vamos ver nesse módulo é a pressão de vapor de um líquido, tudo bem? Mas para a gente entrar nesse conteúdo de pressão de vapor, nós precisamos primeiro relembrar alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que nós vamos relembrar é o da pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? Meus amores, a pressão atmosférica é a pressão de gás que a atmosfera exerce sobre nós. Então, aquela camada de gases, ela faz uma pressão onde vai de encontro às coisas que já estão aqui na nossa Terra, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um ser humano neste ponto aqui, então eu poderia dizer que eu tenho nesta coluna de ar uma pressão atmosférica em cima deste ponto. Agora, se eu tivesse um ser humano bem aqui, ó, nós temos essa coluna de ar também fazendo uma pressão atmosférica nele. E aí a gente pode perceber, então, que quanto mais alto essa coluna de ar, ou seja, essa pressão atmosférica, ela é menor do que quando eu tenho uma altitude baixa, tá? Mais baixa. É importante a gente relembrar também que nós temos uma pressão padrão, uma pressão atmosférica padrão. Essa pressão padrão, ela é em relação ao nível do mar. Então, é como se fosse nesse nível aqui. E seria de 1 atm, né? Ou 760 milímetros de mercúrio. Mas o importante a gente lembrar é que a pressão atmosférica é esta coluna aí de ar sobre toda a Terra, né? Sobre a superfície terrestre e tudo que está presente nela. Outro conceito importante que nós temos que relembrar é a volatilidade. Meus amores, a volatilidade ela está ligada à facilidade que a substância tem de passar para o estado líquido para o gasoso. A passagem do estado líquido para o gasoso, a gente tem que lembrar que é chamada de evaporação, né? E aí a gente lembra que a evaporação tem a passagem mais lenta, né? E tem a passagem mais rápida com a formação de bolhas. Então, a ebulição é a passagem do líquido para o sólido quando a gente utiliza, por exemplo, fogo. A gente tem que colocar o fogo, tem que fazer um aquecimento maior e aí geralmente há a formação de bolhas. Na evaporação, não. A gente faz a passagem do líquido para o gasoso sem colocar uma temperatura a mais, com a própria temperatura ambiente. Então, exemplo aqui de ebulição, quando a gente coloca uma água para ferver no fogo. Um exemplo de evaporação, quando a gente coloca a nossa roupa no varal, né? Nós não colocamos nenhum fogo a mais ali para secar a nossa roupa. Nós apenas utilizamos a própria temperatura ambiente. Agora, quando a gente coloca a água para ferver, a gente está colocando fogo, né? Uma temperatura a mais sobre ela. E isso permite, então, que essa passagem do líquido para o gasoso seja mais rápida na ebulição do que na evaporação. E aí, tudo isso eu quero dizer para vocês que é porque a volatilidade é justamente a facilidade que os líquidos possuem de evaporar.
né? Mesmo à temperatura ambiente. Então, quando eu tenho álcool em relação à água, eu percebo que o álcool ele evapora muito mais rápido na temperatura ambiente do que a própria água, tá bom? E aí eu coloquei aqui exemplos de alguns líquidos mais voláteis, ou seja, alguns líquidos que entram em ebulição, em evaporação mais rápido. Álcool, éter e acetona. Ou seja, entram mais rapidamente no estado gasoso, do líquido para o gasoso. Aí nós chegamos então, meus amores, na pressão atmosférica e na relação dela com a evaporação. Meus amores, a pressão atmosférica impede que o líquido evapore. Vamos observar aqui essa figura. Então, aqui nós temos a água líquida, né? E nós podemos pensar que aqui nessa água nós temos moléculas, né? E essas moléculas, elas começam a evaporar. Então, essas molequinhas aqui, ó, elas vão tentando evaporar. Quando elas conseguem evaporar, elas saem desse sistema. Isso daqui poderia ser muito rápido, né? Só que a pressão atmosférica, ou seja, aquela camada de gás aqui que eu falei que faz pressão na superfície terrestre, ela impede que essas moléculas evaporem de forma rápida. Então, isso aqui é uma constante briga, ó. É como se fosse uma constante briga entre as moléculas querendo sair, querendo evaporar, tendo que passar pelo bloqueio da pressão atmosférica. Então, com isso, a evaporação das moléculas é mais lenta, porque elas precisam passar pela pressão atmosférica. Se não tivesse a pressão atmosférica, não teria nenhum bloqueio e as moléculas entrariam em evaporação de forma mais rápida. Tudo bem? Bom, vendo esses conceitos, nós entramos agora, de fato, na pressão de vapor de um líquido. Então, o que é a pressão de vapor de um líquido? É a quantidade de vapor sobre a superfície do líquido depende da sua volatilidade. Assim, quanto mais volátil, maior será a quantidade de partículas do líquido do estado de vapor. Meus amores, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um líquido e vocês observam que nós temos aqui uma vedação nesse líquido, né? Aí esse líquido ele começa a evaporar. Meus amores, essas moléculas aqui que estão evaporando, elas vão formar então a pressão de vapor sobre esse líquido, tá? Vocês observam que isso aqui está vedado. Então, essas moléculas, elas não vão para a parte externa, ó, elas não conseguem sair. Elas ficam aqui dentro do sistema. Então, elas criam essa pressão sobre o líquido, tá bom? Essas moléculas que vão entrando em estado de evaporação vão criando uma pressão sobre as moléculas que estão aqui em estado líquido. Então, essa é a pressão de vapor de um líquido, tudo bem? E aqui ele diz, olha, conclui-se que quanto mais volátil o líquido, maior a sua pressão de vapor. Meus amores, eu disse para vocês que a volatilidade é a capacidade do líquido evaporar. Então, se a gente pensar que um líquido como o álcool, por exemplo, que evapora muito rápido, o que vai acontecer? Essa evaporação rápida vai dar várias moléculazinhas aqui, ó, várias molequinhas de gás. E com isso a pressão de vapor vai ser muito maior do que, por exemplo, na água, que as moléculas vão de forma mais lenta subir, né? Vão evaporar de forma mais lenta. Então, se eu tenho um líquido muito volátil, esse líquido evapora de forma mais rápida, forma grande quantidade de moléculas aqui e essa pressão de vapor é maior. Então, quanto mais volátil um líquido, maior será a pressão de vapor. Nós temos aqui um gráfico, ó, a pressão máxima de vapor em relação à temperatura. A gente observa aqui, ó, que o éter tem uma pressão de vapor maior que o álcool, que é maior do que a da água, tudo bem? Então, esses dois são mais voláteis, então possuem a pressão de vapor maior. E aí, meus amores, nós entramos então numa comparação. Pressão máxima de vapor com temperatura de ebulição. Então, meus amores, quando a gente começa a colocar aquele nosso líquido lá em ebulição, quando a gente coloca um líquido em ebulição, o que acontece? Dentro daquele líquido, né, ele tem ar, né, contém ar.
Então, conforme vai sendo aquecido, o que acontece? Vai formando bolhas, a gente observa que forma bolhas. Essas bolhas, elas são causadas por conta do aquecimento, né? E aí o ar que está dentro desse líquido começa a ser expulso, né? Começa a tentar a ser expulso, por isso que vai formando aquelas bolhas. E aí o que acontece? Dentro dessas bolhas existe uma pressão. Quando a pressão dessas bolhas, ou seja, a pressão do interior dessa bolha aqui, é a mesma pressão atmosférica, essa bolha ela sobe e ela é expulsa, né? Ela estoura, ela chega na superfície e estoura. Ou seja, é neste momento que acontece a ebulição. Então, a gente pode dizer o quê? Que a temperatura de ebulição de um líquido é aquela no qual a pressão máxima de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica exercida sobre a superfície. Então, digamos, meus amores, que eu tenho aqui uma pressão atmosférica de 1 atm, que é a minha pressão padrão. Quando é que vai acontecer a ebulição desse líquido? Quando a pressão de vapor deste líquido aqui chegar a 1 atm, ou seja, quando o interior dessas bolhas aqui tiver a pressão de 1 atm, aí ele vai se igualar à pressão atmosférica, vai ir para a superfície e a bolha vai estourar, causando a vaporização. Tudo bem? Então, essa é a relação da pressão com a ebulição, né? A pressão atmosférica, para acontecer a ebulição, precisa ser a mesma pressão de vapor de dentro do líquido. Tudo bem? Meus amores, esses conceitinhos, né? Bem tranquilo. E a partir desses conceitos, nós temos algumas consideraçõezinhas finais que nós vamos ler agora. Consideração 1. Quanto maior a altitude local, menor a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição de um líquido e vice-versa. Então, tenho altitude, vocês lembram lá da figura da pressão atmosférica? Quando eu estou num ponto elevado da Terra, né, num ponto alto, eu tenho uma pressão atmosférica menor e a minha temperatura de ebulição seguirá o mesmo curso, né, também será menor, né? O 2. Quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, mais volátil ele é e vice-versa. Então, se eu tenho uma temperatura de ebulição pequena, é claro que o líquido ele vai conseguir entrar em vaporização mais rápido. Então, ele vai ser mais volátil. Quanto mais volátil for um líquido, maior a sua pressão de vapor e vice-versa. Então, a gente lembra lá que quando o líquido evapora rápido, ficam muitas moléculas ali em cima do líquido, fazendo a pressão de vapor. Então, quanto mais volátil, maior a sua pressão de vapor. Quanto menos volátil, menor a sua pressão de vapor. Por último, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, menor a sua temperatura de ebulição e vice-versa. Então, a gente lembra que essa pressão, ela faz relação com o vapor do líquido, né? E aí, isso vai ter ligação com a temperatura de ebulição, que nós vimos aí no slide anterior. Caso algum de vocês ainda tenha alguma dúvida, vejam a aula de novo, tá bom? Finalizando a nossa aula, meus amores, a gente vai responder então aquela questão lá da panela de pressão, que foi a nossa perguntinha do início da aula. Qual é o funcionamento então da panela de pressão? Por que ela cozinha os alimentos mais rápido? Meus amores, então vamos lá. Aqui eu tenho o alimento na panela de pressão, eu coloco água na minha panela de pressão e eu fecho a minha panela de pressão. O que acontece? Meus amores, se eu colocasse numa panela aberta, essas bolhas aqui, ó, elas começariam a sair, certo? Elas começariam a sair. Dentro de um sistema isolado, de uma panela de pressão, essas bolhas aqui, elas não saem. Então, o que acontece? Numa panela aberta, a minha pressão atmosférica é 1 atm. Com isso, a água ela ferve a 100 graus Celsius. Então, a minha comida ela vai estar sendo fervida, ela vai estar sendo cozida a 100 graus Celsius. Agora, no sistema fechado da panela de pressão, o que acontece? Essas bolhas elas não saem, elas começam a dançar aqui sobre o líquido e fazer uma grande pressão de vapor.
Então, aqui dentro, por isso que eu chamo de panela de pressão, porque a pressão aqui dentro aumenta, fica uma pressão alta. Quando a pressão aumenta, meus amores, a minha temperatura de ebulição aumenta, como nós vimos. Então, a temperatura de ebulição da água agora é 120 graus Celsius, ou seja, 120 graus Celsius, a minha água ela está muito mais quente, né, do que a 100 graus Celsius. Então, os meus alimentos eles são cozidos mais rapidamente neste calor do que neste. E por isso, então, que a nossa panela de pressão tem um funcionamento mais rápido do que a panela comum. Bom, vocês viram que a nossa aula foi conseguido compreender, que vocês tenham gostado. Meus amores, leiam o livro de vocês, parte por parte. Leiam os conceitos. Da página 2 à página 4, é um módulo bem pequeno, tá bom? Se tiverem alguma dúvida ainda, aí vocês falam comigo que eu farei o esclarecimento para vocês, tudo bem? Então, a nossa aula termina aqui. Vocês vão agora para os exercícios, tá bom? E por hoje, e por essa semana, na realidade, só é essa aula mesmo, esse vídeo e esse módulo, tá bom? Então, na semana que vem, nós teremos mais vídeos. Um beijo para vocês e aí, qualquer coisa, me procure.